Você tem dificuldades de conversar e resolver problemas pessoais e profissionais? Não consegue estabelecer um diálogo tranquilo, um diálogo calmo, sem agressividade, sem ataque? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 7 perguntas de coach para lhe ajudar a conversar melhor e resolver os seus conflitos. Antes de mais nada, antes de apresentar as 7 perguntas para você, eu gostaria de chamar a atenção que essas perguntas só funcionam se você estiver disposto a ouvir mais do que falar, a evitar atacar mais e sim a ouvir e se colocar presente na situação ou se colocar presente no que a outra pessoa está dizendo. Então o segredo, antes de mais nada, dessas perguntas está relacionado à sua capacidade de ter uma escuta ativa. A primeira pergunta que você pode fazer para outra pessoa ou para si mesmo internamente é: como você ou como eu compreendo essa situação? Quando você faz essa pergunta, você sai daquela zona de emoção e começa a buscar elementos racionais para conseguir compreender o que está acontecendo naquele momento ou porquê daquele conflito. Essa reflexão a respeito da situação em que o conflito está se gerando, você se pergunta: o que é mais importante para você nesta situação? Ou o que é mais importante para mim nesta situação? Que aí você começa a dividir as responsabilidades de atitudes, de ação, o início, o princípio daquele conflito que se gerou. Você consegue analisar de duas óticas, ou melhor, propor um esclarecimento do conflito de duas óticas. A primeira, a sua, quando você se pergunta qual é o seu papel naquele conflito, e a segunda, quando você passa essa pergunta para alguém, você permite, dependendo do estado emocional ali, uma observação racional do motivo que gerou aquele conflito. Identificados os princípios que geraram esse conflito, você faz uma pergunta interna ou externa, né, validando esses motivos, perguntando por que isso é importante para você. Por que situação X é importante para ti? Ou por que aquela palavra, aquela ação é importante para você? E ao mesmo tempo você faz para você mesmo, né? Por que isso é importante para mim? Por que isso é importante para minha vida? A quarta pergunta que você pode fazer é: seria um bom desfecho para essa situação conflituosa que se criou? Qual seria a melhor saída para você neste momento resolver esse conflito? Essa pergunta você parte para uma quinta, que é buscar identificar os elementos que estão presentes nesses conflitos. Aí você faz essa quinta pergunta: quais os obstáculos que são necessários superar para alcançar o desfecho desse conflito, um desfecho positivo desse conflito? Você começa a buscar elementos que podem estar te atrapalhando a vencer esse desafio ou atrapalhando aquela outra pessoa de perceber, de ver, de agir, né? E aí você traz à tona elementos que, se esses elementos forem resolvidos, o desfecho vai ser positivo. A sexta pergunta para resolver esse conflito é: o que você desejaria que acontecesse agora para resolver esse conflito? Aí quando você faz essa pergunta, você toma uma atitude mental e até mesmo na hora ali entre as duas partes, de resolverem nesse momento, de entrarem em um acordo nesse momento, de resolverem agir de uma forma proativa, positiva para resolver aquele conflito, não para ficar protelando ou para ficar atacando mais. Para a sétima pergunta, que é para validar esses elementos que você identificou que tem que acontecer agora. Então você pergunta: por que isso é importante para você, ou por que isso é importante para mim? Ou seja, isso que você ou que eu identifiquei que deve ser feito nesse momento para que a gente consiga resolver esse conflito, por que isso é importante? O que isso significa para mim? Quando você valida dessa forma, esse porquê tem o poder de exaltar uma energia, uma força de vontade emocional e racional para que você consiga agir e resolver aquilo de uma melhor forma possível. Essas perguntas você vai ter uma carta na manga, você vai ter um instrumento de avaliação que vai te possibilitar resolver o conflito da melhor forma possível. Essas 7 perguntas elas podem ser aplicadas, né, num processo de coach com o seu coach ou coach, onde o coach auxilia o coach a identificar a solução para um conflito, a solução para um problema. Ou também pode ser aplicada por você mesmo, que não é coach, né, mas que deseja resolver um conflito, onde você leva a luz ao problema e tenta esclarecer da melhor forma possível e identificar o que realmente está causando aqueles problemas. Gostaram dessas dicas? Coloque em prática essas perguntas. É preciso que você se coloque no lugar do outro, que você se coloque à distância do conflito, à distância do problema, para conseguir enxergar o que está levando aquele problema e o que você pode fazer. Então, para curtir esse vídeo,
dá o seu like aqui, deixa o comentário aqui embaixo a respeito de algum problema que você está passando, ou de como você resolveria esse problema, tá? Compartilha conosco o que você pode fazer para melhorar essa situação na sua vida, seja na perspectiva pessoal ou numa perspectiva profissional. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!